cante aleluia. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, o povo de Deus tem algumas surpresas tão abençoadoras para nós. De duas ovelhas que saíram desta igreja local e foram morar lá em Goiânia. E hoje congregam na igreja presbiteriana do Jardim América, o Mateus e a Willa. E eu conheci o pai e a mãe deles aqui já. Olha que mundo pequeno. E antes de ser pastor, eu achava que eu ia ser piloto de avião de caça. Sério mesmo. E eu estudei na turma do presbítero Alexandre Galindo de Carvalho, dessa igreja aqui. E eu acabei de encontrar ele 35 anos depois. Essas coisas que Deus faz, irmãos. E aí depois eu encontrei o licenciado Alan, que eu conheci quando eu fui dar palestra em Manaus. E estava aí. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente está sempre em casa quando está no meio do povo de Deus. Isso é um prazer enorme. E olha só, deu certo. Que bênção. Olha. Ó. Legal. Obrigado, pastor. E isso é uma alegria muito grande para nós. E além de poder dizer com total honestidade como a gente está sendo bem tratado. Me colocaram num lugarzinho joia, cheio de mimo, me levaram para passear. Pensa! E ainda tomei agora um suco de capim santo com maracujá. Coisa boa demais, meus queridos. Que bênção a gente poder estar junto com o povo de Deus. Minha oração é que eu possa retribuir, servindo a vocês com a palavra de Deus, pelo menos um pouquinho da tremenda gentileza e das muitas bênçãos. E a conferência mal acabou de começar. E eu queria então convidar você para que a gente abrisse a palavra de Deus. Está sendo projetado aqui, se você quiser ler aqui, fique à vontade, tá bom? O texto de Apocalipse, capítulo 12, que vai servir de base para o nosso estudo nesta noite. Quando eu ouvi sobre o tema, os filhos de Deus e o império das trevas, é curioso como a minha mente de pastor me levou numa direção bastante diferente, não contrária, mas complementar àquilo que reverendo Emílio compartilhou com vocês. E eu vou falar um pouco sobre o livro do Apocalipse. E nós vamos começar, então, lendo aqui a partir do verso 7 do capítulo 12. Espera só um pouquinho que eu estou ajeitando aqui. Apocalipse 12, 7. Assim lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, pedimos Tua bênção, Tua direção sobre nós nesta hora. Que o Senhor abençoe e supra as limitações do Teu servo que vai falar, e também socorra os Teus servos que vão ouvir. A proclamação da Tua palavra seja feita com fidelidade, e a Escritura fielmente para o nosso bem. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito do reino das trevas e dos filhos da luz, conhecer é a
polarização, luz e trevas. Tem gente que é da luz, tem gente que é das trevas. E não há comunhão entre a luz e as trevas. Nós conhecemos bem isso, a Escritura nos informa isso. E então, o que nós devemos esperar é uma peleja, como está destacado no texto aqui. É um combate. O fato de que somos da luz significa que não andamos nas trevas e não temos comunhão com aqueles que estão avessos à vontade do nosso Criador. Isso deve ser esperado. O cristão que está num mundo que jaz no maligno deve enfrentar dificuldades e aflições. Nós não estamos em casa definitivamente. Estamos num mundo criado por Deus, mas num mundo caído, num mundo quebrado. E quanto mais nos alinhamos à vontade do nosso Criador, mais ansiamos pelo dia em que Jesus haverá de voltar. Mais cantamos com anseio santo aquilo que já cantamos nesta noite. Ó, vem, Senhor Jesus, ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Porque nós não somos daqui. Então nós estamos falando de uma peleja. E o texto de Apocalipse que nós lemos fala a respeito desta peleja. E de um lado da peleja do capítulo 12 do Apocalipse, nós temos o exército celestial, liderado pelo arcanjo Miguel e por seus anjos. E esse exército luta em favor dos filhos de Deus. E nós vemos no outro lado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Vocês vão ouvir amanhã, se Deus permitir, e eu tenho certeza que será benéfico e abençoador, o reverendo Dario de Araújo Cardoso, homem de Deus, grande amigo, piedoso. Já tivemos o privilégio de trabalhar juntos numa mesma igreja lá em São Paulo. E ele vai falar com vocês a respeito do livro do Gênesis e o surgimento deste embate. A polarização Deus e filhos das trevas, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E ele vai falar sobre o início e o fim da história. Mas está começando sobre o fim, pastor? Você nunca viu um filme interessante? A primeira cena de abertura do filme é o fim. E aí você fica, vai acabar como? Já tenho uma ideia. E aí você presta atenção desde o começo. Então nós vamos fazer assim hoje. Nós vamos começar falando um pouco sobre o fim. E é gostoso de falar um pouco sobre o fim, porque desde cedo a gente já sabe. Talvez você vá beliscar e a poltrona em alguns momentos, vai ficar ansioso, e agora o que é que vem? Mas você participa dessa história como quem já sabe que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. A vitória já está garantida. Nós podemos enfrentar aflições neste mundo tendo bom ânimo, porque Jesus venceu. E isso é importante para nós. E aqui no livro do Apocalipse nós estamos olhando para o fim da história. E é curioso que é neste capítulo 12 de Apocalipse que o apóstolo João vai tirar aquela dúvida que alguém poderia ter. Pastor, mas será que aquela serpente lá no Jardim do Éden era mesmo o diabo? O lugar onde a nossa Bíblia confirma que era ele mesmo, sim senhor, é aqui em Apocalipse capítulo 12. Curioso é que o diabo entra em cena em Gênesis e ele vai sair de cena derrotado definitivamente no Apocalipse. No livro de Gênesis tem o primeiro casamento da Bíblia, do primeiro Adão com a sua esposa. No livro do Apocalipse você tem o último casamento da Bíblia, do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, com a sua noiva, a igreja. A árvore da vida aparece no Jardim do Éden. E ela reaparece na Nova Jerusalém. Então nós estamos olhando para o começo e para o fim de um drama que envolve uma peleja, que envolve um combate, que vai se travar em algum nível entre os filhos de Deus e o império das trevas. Mas num nível muito maior, entre Deus e Satanás. E então, meus irmãos, o livro do Apocalipse vai nos convidar a enxergar isso, dando-nos a ideia clara desde o começo que nossos irmãos na fé, o povo de Deus, a igreja, venceu. Nossa certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores nos impulsiona a entender o nosso papel nesse drama. Esse drama tem sido sumarizado, tem sido resumido em 4 grandes etapas que eu acredito que você já tenha ouvido falar. Criação, queda,
redenção e consumação. Se você já contou alguma história infantil, talvez você já tenha usado essa estrutura sem perceber. Minha esposa é professora de história. E um dia nossa filha, que agora já está com 16 anos, mas quando tinha uns 5 ou 6, perguntou: mãe, você deu aula de história hoje? Sim. Qual história que você contou? Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau e os Três Porquinhos? Na cabeça dela a história era isso, né? Mas o que é curioso é que essas histórias têm algo em comum com esse padrão. Todas elas começam com um tal de era uma vez. O era uma vez se assemelha em grande parte à criação. E você tem o começo da história com uma felicidade plena, com um jardim maravilhoso, com um casal ali desfrutando das bênçãos do Senhor, com uma situação de beleza, de equilíbrio, e tudo caminha muito bem. No entanto, surge um problema. Apresenta-se um vilão. O lobo mau pegou a Chapeuzinho e comeu. E comeu a vovó de sobremesa. Não, a Chapeuzinho ele não comeu, né? Foi só a vovó. Faz tempo que eu não conto essa história. Mas ele comeu a vovozinha. O vilão está em cena. E agora? Drama, tensão. Logo depois da queda, da tensão, da introdução do vilão, o que você tem? O herói. Surge um mocinho. Surge aquele que representa toda a esperança. E então o caçador vai lá e corta a barriga do lobo mau e a vovó sai inteira de lá de dentro. Não é? E então você tem a introdução do herói. E por fim, eles viveram felizes para sempre. Essa estrutura é, de certa forma, inescapável nas boas histórias. Porque nós não somos capazes de criar histórias melhores do que aquelas que o nosso Criador desenhou. Uma vez no Jardim do Éden e termina no Felizes para Sempre no Apocalipse. Mas no meio do caminho, o que nós temos? O embate entre os filhos de Deus e o império das trevas. E esse embate começou com a queda. Quando a antiga serpente, o diabo, o dragão, o Satanás, quando ele inocula o seu veneno, seduz os nossos primeiros pais e o pecado entra no mundo. Isso cria todo o cenário para a apresentação do grande herói, nosso Senhor Jesus Cristo. O centro de toda a Escritura, toda a Bíblia fala dele, desde o começo. Lá em Gênesis 3, nós já teremos a promessa que aponta para o nosso Salvador. Mas eu quero então pensar com você a respeito disso. Quando a queda é introduzida, nós já começamos ali então a ter a ideia de que a serpente não vai vencer. A serpente não vencerá. O pecado é introduzido e nós vamos ver Deus se aproximando e Deus julgando o pecado. E é curioso que Deus abençoou todas as coisas que criou e abençoou o homem e a mulher. E quando ele chega, ele não amaldiçoa o homem e a mulher. Ele diz para Adão: visto que você fez isso, maldita é a terra. Curioso porque Adão foi o desobediente e a terra é que foi amaldiçoada. Eu tenho certeza que o reverendo Dario vai falar mais sobre isso. Mas a serpente não. Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Ou seja, agora ela vai barriga na terra, porque ela quis se elevar, porque ela quis rivalizar com Deus. Deus diz assim: não tem condição de você rivalizar comigo. Você vai andar perto do chão, ali é o teu lugar. E você fez as minhas criaturas, a coroa da minha criação, se afastar de mim por meio da comida que eles não deveriam comer, pois então agora você vai comer pó todos os dias da tua vida. E a retribuição de Deus nos mostra então a soberania de Deus. Sim, há um palco que se descortina diante de nós. Sim, há um drama, o pecado entrou. Sim, há um problema que perturbou a paz que havia no Era uma vez do Jardim do Éden. No entanto, um herói já está sendo anunciado e a derrota do vilão já nos é garantida. E quando a serpente agora rasteja sobre o seu ventre e come pó todos os dias da terra, todos os dias da sua vida,
nós temos aqui uma antecipação do seu destino final. O fato de que a serpente rasteja e o fato de que ela come pó são mais uma garantia de que esta batalha entre os filhos de Deus e o império das trevas é uma batalha previsível. Nós somos vitoriosos. E então, meus queridos irmãos, nós podemos avançar. O dragão, diz o texto de Apocalipse, capítulo 12, Nós, no livro de Apocalipse, estamos lá no final da história. Depois que o herói já foi introduzido, o Senhor Jesus Cristo nasceu, ele viveu a sua vida de obediência ao Senhor, ele morreu na cruz, ele venceu a morte e ele então expulsa Satanás da posição de acusador no céu. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas agora, Satanás perdeu o poder de acusar aqueles em favor de quem o herói morreu. Por causa do sangue do Cordeiro, que atesta diante de Deus o Pai, que a nossa dívida foi paga, o poder de Satanás de nos acusar e de nos trazer condenação é aniquilado, é vencido. E não há como Satanás discutir com o Senhor Jesus Cristo. Ele é expulso do céu na condição de acusador. E agora, por conta de não poder atacar o próprio Senhor Jesus, ele se volta contra a igreja. Essa é a mensagem básica de Apocalipse capítulo 12. E o ponto que eu gostaria de destacar com você é este. Nós pensamos muito nos filhos de Deus e no império das trevas, porque essa é a parte da batalha que se relaciona com a nossa vida. Mas existem muitas. Quando fazemos o que fazemos, é porque queremos o que queremos. Quando ofendemos alguém ou quando somos indelicados ou grosseiros, quando perdemos a paciência, é porque existe algum desejo não atendido, existe alguma ira por trás. E muitas vezes quando a gente modos, a gente está tentando tratar só os sintomas, mas não está tentando tratar as causas. Quando a gente pensa, de igual modo, no conflito que envolve a igreja e os filhos de Deus, os filhos da luz, com relação ao império das trevas, nós estamos falando de algo que se manifesta na nossa vida, mas que tem por trás de si um conflito anterior, que é o conflito entre Deus e Satanás. Entre Cristo e o dragão, conforme é apresentado no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse convida a nossa atenção nesse sentido. Eu vou reproduzir aqui para você um quadro que vem do livro Mais Que Vencedores, de William Hendrickson. É um livro extremamente didático para quem quer entender o Apocalipse. Já está um pouquinho antigo, mas na minha opinião, ainda não existiu alguém que apresentou o Apocalipse de maneira tão clara, tão bonita e tão simples quanto William Hendrickson. E o que nós estamos vendo aqui? Que quando você vai ao livro de Apocalipse, nos capítulos de abertura, você tem o Senhor Jesus se apresentando como glorioso, ressurreto, como aquele que tem uma face luminosa, como aquele que tem uma espada que sai da sua boca, como aquele que caminha no meio da igreja, vitorioso. E ele está vendo as lutas da igreja. A gente que foi aprisionada, a gente que foi executada, a gente que sofre com relação aos falsos mestres. Há diversos problemas na vida da igreja, mas Cristo está ali, andando no meio do seu povo. E então, na sequência do livro do Apocalipse, nos capítulos seguintes, nós vamos ver a igreja sofrendo provas e perseguições enquanto o curso da história avança, enquanto o livro que contém todas as coisas que Deus escreveu sobre a história do mundo vai sendo aberto em seus selos, e nós vamos vendo esse avanço da história mundial ali. Depois, nós vamos ver a igreja vingada, protegida, vitoriosa, nos capítulos 8 a 11. Nesses primeiros capítulos do livro do Apocalipse, até o capítulo de número 11, o foco, portanto, está na igreja e no mundo. Está na parte visível deste conflito. Está naquilo que nós costumamos perceber porque nos afeta. É quando a gente percebe, por exemplo, que
Existe perseguição no mundo, perseguição religiosa, existe bloqueios a nós pelo simples fato de sermos cristãos, e existem tantos outros desafios que nós enfrentamos na igreja que está, como igreja que está no mundo. Mas estas coisas, no final das contas, são consequência de algo que acontece não na superfície, mas na parte mais profunda da questão. Cristo está combatendo o dragão. E todos os problemas que nós enfrentamos nesta existência, na verdade, são o resultado deste grande o Senhor Jesus e o dragão, que está por trás, no bastidor, deste conflito que nos afeta, enquanto filhos de Deus que vivem num mundo marcado e influenciado pelas trevas. Então, meus irmãos, entendendo isso... Ops, travou aqui? Ok. Pois não. Aqui. Então não nos esqueçamos. Nós estamos falando agora do dragão irado contra a mulher e que vem pelejar contra a sua descendência. Não tem jeito. Satanás não pode alcançar o Senhor Jesus. E isso está expresso lá no capítulo 12 do Apocalipse, e eu falarei mais sobre isso amanhã, quando me deterei mais nos detalhes do texto. Satanás não pode tocar o Senhor Jesus. Ele é inatingível. E é então porque Satanás não tem chance contra o grande herói da narrativa que percorre toda a Escritura, ele passa então a atacar a igreja. E quando a igreja sofre perseguição, e quando os filhos da luz sofrem, são perseguidos, enfrentam problemas e lutas num mundo que tem ainda influência das trevas, nós precisamos nos lembrar do que é que está por trás. É o dragão atacando a descendência da mulher. E então nós precisamos nos perguntar, né? O que Apocalipse está querendo nos dizer? Apocalipse está procurando nos ensinar, segundo William Hendrickson, que as coisas não são o que parecem. Que você e eu precisamos enxergar mais do que os nossos olhos podem ver. Eu trabalho como capelão numa escola que tem quase 2.000 alunos, o Instituto Presbiteriano de Educação, lá em Goiânia. E essa semana uma das minhas tarefas era analisar a obra do Pequeno Príncipe, para que os nossos alunos pudessem fazer uma visita ao teatro e entender a peça do Pequeno Príncipe. E uma das frases do livro de Antoine de Saint-Exupéry é: o essencial não pode ser visto com os olhos, só pode ser visto com o coração. E é curioso, porque a gente precisa trabalhar essa frase de acordo com a perspectiva reformada. A gente, de certa forma, caminha pela fé e não pelo que os nossos olhos veem, mas se a gente for depender do coração para enxergar as coisas, está difícil, porque a Escritura diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E eu tinha que trabalhar esses conceitos e lidar e interagir com a obra para que os nossos alunos não fossem alienados, mas também não fossem influenciados por conceitos que não são completamente harmonizados com as declarações da Escritura. Pois bem, nós aqui precisamos enxergar o essencial. E o essencial não dá para ser visto com os olhos. Nós vivemos num mundo no qual, se nos concentrarmos nas circunstâncias, se nos concentrarmos nas aparências, se não olharmos para o alto, nós vamos entrar em desespero. Nós precisamos enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos enxergar o que está por trás das circunstâncias que nos afetam, para que possamos caminhar com fé, com esperança, na certeza da vitória, sem que nos deixemos intimidar. Essa é a ideia. Então o Apocalipse passa esse conceito. As coisas não são o que parecem ser. Então você pode ter a impressão de que as suas orações não foram ouvidas, que o dragão, que a besta, que o falso profeta, que a Babilônia, e nós vamos falar de todos esses simbolismos nas 2 outras palestras que faremos, que eles foram vencedores, mas eles só parecem vitoriosos. Só parecem.
Se você já foi tentado alguma vez a pensar que servir a Deus não valeu a pena, que você se guardou puro inutilmente, que aquele seu colega que trapaceou no concurso se deu bem e você não, que, sabe, todo mundo que serviu a Deus ficou para trás, ou coisas desse tipo, não se iluda, porque as coisas não são o que parecem. Nós estamos num mundo onde estamos vendo apenas parte de tudo aquilo que existe para ser visto. E o Apocalipse está servindo para nos mostrar, João, no meio de todo aquele sofrimento, foi tirado, foi levado ao céu e ele conseguiu enxergar tudo. E agora ele está nos contando, existe mais nesse embate que há entre os filhos da luz e o império das trevas, do que os seus olhos humanos conseguem enxergar. Enxergue pela fé, confie na revelação. Apocalipse significa exatamente isso, a revelação divina. E então você terá as informações adequadas para julgar a realidade. Elas não são, as coisas não são o que parecem ser. A realidade é outra. Qual é a realidade? Que nós vamos vencer. Que essas forças malignas, o dragão, a besta, o falso profeta, pelejaram contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os venceu. E que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E que por mais que haja lutas e por mais que haja dificuldades, nós podemos caminhar com esperança na certeza da vitória final. Eu amei tomar chuva hoje. Porque eu sou de Goiânia e lá não está chovendo. Acho que a última vez que eu vi chuva foi em abril. Eu ainda comentei com o pastor Marcos que é capaz de eu ligar o limpador de para-brisa do meu carro e ele fazer... Está enferrujado. Eu fiquei impressionadíssimo, porque a gente saiu para almoçar, estava chovendo. Chegou no restaurante, já estava sol. Achei legal. Mas aquele... lembrar dessa história que eu vou te contar. Eu vinha de São Paulo para algum lugar que eu não lembro mais. E lá em São Paulo chovia bastante também. E eu estou lá no aeroporto de Congonhas... E aquela chuva e aquele céu cinza, aquele tempo feio de São Paulo, e a gente decola. E decola, daqui a pouco o avião passa das nuvens, e daqui a pouco está sol. Mas como assim? Estava chovendo agora há pouco. Foi mais rápido do que aqui. Porque atravessou a nuvem, estava sol. Sabe o que é a questão? A questão é que de vez em quando está chovendo debaixo da nuvem. Mas está sol lá em cima. Lembra do autor de Eclesiastes nos convidando a pensar na vida? Mas toma cuidado, porque tem certas coisas que se você olha só para o que está debaixo do sol, é um problema. Nosso olhar deve ser dirigido para aquilo que está acima do sol. O Apocalipse está dizendo essas coisas. Olha, tem hora que vai ser difícil, tem hora que parece que já perdemos a batalha. Calma, porque as coisas não são o que elas parecem ser. Então, quando a gente vai nessa perspectiva, olhar esse embate, a gente vai ver que Deus não deixou a serpente triunfar. Eu não quero parecer indelicado para você, não. Mas você já viu alguém xingando o outro, falando assim, vai pro diabo que te carregue? Você já viu alguém falando isso? Se existe um lugar na Bíblia em que Deus estaria autorizado a falar isso para o homem, foi lá no Jardim do Éden. Não foi? Pensa comigo. Olha só. Deus chama o Adão e fala assim, Adão, pode comer de tudo, mas essa árvore aqui não pode. Ok. Aí chega o diabo e fala assim, que isso e tal. Aí Deus aparece. Eu não avisei? Avisou. E o diabo veio e falou diferente? Você preferiu acreditar nele do que acreditar em mim? Preferiu ser amigo dele do que meu amigo? Vai pro diabo que te carregue. Não fazia sentido? Só que Deus chegou e falou assim, não vou deixar você levar não. E Deus fala algo interessante, ele fala, eu vou pôr inimizade entre vocês e o diabo, eu não vou deixar vocês ficarem amigos dele não. E Deus coloca essa inimizade em 3 camadas. O texto de Gênesis 3,15, eu acredito que o reverendo Dario vai explorar isso mais, então eu não vou entrar muito aqui, mas diz assim, Deus falando com a serpente, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, porque a mulher se fez amiga da serpente, quando acreditou na conversa dela. Eu vou pôr inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, dando-nos ideia que, porque a serpente inoculou o seu veneno do pecado, uma parte da raça humana estaria comprometida com a serpente. Haveria uma descendência da serpente, mas uma descendência da mulher que seria marcada por estar protegida por Deus e não seria entregue para se tornar amiga do diabo. E finalmente uma inimizade entre esse descendente da mulher e tu.
Ou seja, a inimizade entre Jesus e Satanás. Então, desde lá do começo da história, nós estamos olhando para uma inimizade entre Satanás e a serpente, Satanás e o Senhor Jesus. Essa inimizade vai percorrer toda a sua Bíblia. E é importante que eu e você pensemos um pouco a respeito de tudo isso. Quando você, por exemplo, lê a história de Caim e Abel, o apóstolo João vai nos dizer assim: Caim era do maligno. Caim era semente da serpente. Caim era descendência da serpente. E Abel? Abel não. E Abel é morto por seu irmão. E o sangue de Abel escorre no chão. E aí então Deus fala assim: Caim, cadê teu irmão? Porque o sangue do teu irmão clama a mim. Você sabe que sangue não conversa com ninguém, sangue não tem vida. É uma linguagem figurada quando Deus diz assim: eu estou vendo o sangue de um justo derramado na terra. Pois alguém da descendência da serpente derramou o sangue de um justo, e isso demanda que eu tome providências. E aí então Deus aplica a sua justiça a Caim, o pune em relação a isso, e o sangue de Abel clamou por justiça, e Deus agiu e trouxe a justiça. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que o sangue de Cristo clama por coisas superiores ao sangue de Abel. Aquele que descendeu da linhagem da mulher, e ele nasceu de uma mulher. Por isso é tão importante que Jesus tenha nascido de uma mulher de carne e osso, Maria. O sangue de Jesus também foi derramado, o sangue de um justo. E esse sangue clamou por misericórdia, clamou por perdão. E ali, aquele sangue trouxe a justiça de Deus para nós e para os nossos inimigos. Fomos justificados pela oferta perfeita de Jesus Cristo em nosso lugar. E a serpente foi condenada ali. E então você vai começar a ler as Escrituras, vendo sempre dois times. Quais dois? A conferência já te deu a pista. Os filhos de Deus e o império das trevas. E aí você já vê esse reino parasita duelando com a linhagem. Mas depois, na descendência de Cã e Sem, os filhos de Noé. Sem carrega a promessa. Os semitas são os judeus. E eles carregam a promessa do povo de Deus. Já os cananitas, Canaã é descendente de Cã, são aqueles que estão debaixo de maldição, porque Cã viu o seu pai nu, embriagado, e não tomou as providências, e Noé o amaldiçoa, e você conhece a história. E então, quando você vê que os semitas, descendentes de Sem, vão entrar na terra dos cananitas e vão tomá-la, e vão vencê-la, você consegue inclusive encontrar argumentos para responder aquele professor de filosofia. O reverendo Alfredo está aqui, fala sobre isso muito melhor do que eu, mas aquele professor universitário que vem falando: sua Bíblia é um livro sanguinário, na sua Bíblia Deus manda matar criancinha, e outras coisas mais, como se não fosse possível entender pela leitura da Bíblia que é guerra mesmo. É a guerra entre os filhos de Deus e o império das trevas. E Deus está tirando a terra dos cananitas porque eles são descendentes do maligno, e Deus está dando aquela terra para o seu povo, os judeus. Então você vai vendo esse embate percorrendo todas as páginas da Escritura. Isso acontece com Ismael e Isaac, isso acontece com Esaú e Jacó, e essas coisas vão percorrer todo o Antigo Testamento. Quando você vê, por exemplo, Faraó querendo matar os meninos hebreus, olha a maldade. Escalonou a coisa. Antes era a família, era o Esaú que quer matar o Jacó. É o Caim que matou o Abel. Agora é uma nação inteira, todos os egípcios que querem eliminar os indivíduos do sexo masculino de uma nação inteira, todos os hebreus. A coisa subiu de nível. Nova fase do jogo. Isso vai acontecer, por exemplo, não mais entre Esaú e Jacó, mas entre os edomitas, que serão inimigos dos israelitas, os descendentes de Esaú. Dentre os descendentes de Esaú, você vai ter os amalequitas. Amaleque é neto de Esaú. E os amalequitas vão perseguir o povo de Israel quando está indo em direção à terra de Canaã, e vão atacá-los na retaguarda. E um dos descendentes de Amaleque, um tal de Agag, é o rei que Saul tinha que executar e não executou. E ele é um problema danado na época da rainha Esther, porque Amã, filho de Amedata, é um agagita, é um descendente de Esaú, que ainda está tentando matar todos os descendentes de Jacó. Está percebendo a guerra?
E dentre os edomitas, mais tarde, a terra de Edom vai ser conhecida como Idumeia. E tem um idumeu famoso chamado Herodes. E esse Herodes vai tentar matar o último descendente de Jacó, que vai trazer a vitória. Aquilo que aconteceu no Egito, quando o faraó tenta matar Moisés, acontece no Evangelho, quando Herodes tenta matar Jesus. E que coisa, não é? Porque o Herodes é descendente da linhagem da serpente. E ele está tentando matar Jesus, que é descendente da linhagem abençoada da mulher. Gente, é guerra. É guerra. E é isso que nós precisamos compreender. Depois, nós vamos ver isso nos dias de Jesus. João Batista vai dizer assim: vocês fariseus são raça de víboras. Depois da gente ouvir falar tanto da serpente assim, chamar de raça de víbora não foi elogio, não é verdade? E quando Jesus conversa também com os fariseus e falsos judeus, ele diz: o diabo é vosso pai. Vocês são da linhagem de Satanás. E o Cristo e o anticristo e todas as outras coisas, né, são o desdobramento desta guerra. Nós precisamos entender, o mundo é o grande palco deste combate. E nós estamos no meio de todo esse fogo cruzado. Mas um fogo cruzado, onde o Senhor, soberano, Criador do universo, desde cedo, desde o primeiro episódio em que o vilão foi apresentado, já decretou a sua derrota, já anunciou quem é o grande herói, é o Cordeiro, o descendente da mulher. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, e por meio dele nós somos mais do que vencedores. Então isso é o que nós precisamos no combate. Porque entre Caim e Abel, entre Esaú e Jacó, a questão é no âmbito familiar. Quando você fala entre Egito e Israel, quando você fala entre os edomitas e os judeus, você agora está falando em âmbitos nacionais. Mas quando você fala agora entre Cristo e o anticristo, você está falando em âmbito universal. É dessa batalha que o Apocalipse está tratando. E qual é a promessa que nós temos? Nós temos a promessa de que essa inimizade será finalizada com a vitória do Cordeiro, do Senhor Jesus. Veja as promessas. Romanos 16 vai nos dizer: o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Paulo, lá na carta aos Romanos, está nos lembrando da promessa de Gênesis capítulo 3. Depois nós vamos ver em 1 Coríntios: convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Depois nós vemos em Hebreus: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco a respeito disso. Uma coisa é você derrotar um oponente, mas ele sair andando e sair ferido, mas ameaçando voltar qualquer hora para reverter o placar. A outra coisa é você esmagar a cabeça da serpente debaixo do seu pé. Essa figura é tão viva e conhecida pelo nosso Criador lá no Jardim do Éden, ela acaba sendo encontrada em relatos dos povos antigos. Como é que a gente vê isso? Entre os antigos tesouros egípcios, por exemplo, você vai encontrar tronos egípcios, onde há uma espécie de suporte para o pé ali. Hoje em dia tem muito escritório que tem preocupações com a ergonomia do trabalho, né, para você não se lesionar. Então lá no meu escritório tem um apoiozinho para o meu pé ali, lá na escola. O apoio do pé do faraó egípcio está cheio de escravos dos inimigos amarrados. Ele pisa no inimigo. Tem sandália do faraó Tutancâmon, que foi tirada lá. Não está escrito Havaianas, não. Está cheio de outros povos ali amarrados para ele pisar em cima do inimigo. Quando você sai do Egito e vai para os assírios, essa é a figura de um rei assírio. O que ele está fazendo? Ele está pisando o pescoço do inimigo. Se você quiser ver a pedra, eu acho que talvez dê para ver, não sei se é possível, já está apagado aqui, não tem jeito de ficar mais escuro mesmo, mas ele está pisando ali o pescoço do inimigo. Os povos antigos tinham essa ideia: meu inimigo está tão subjugado que eu piso a cabeça dele. Aí você fala: peraí, só nos povos antigos? Não, olha Josué capítulo 10.
ele vence os reis cananeus e diz aos seus liderados: cheguem para cá e coloquem o pé no pescoço desses reis. E o povo foi lá e colocou o pé no pescoço dos reis. E Deus diz: fala para eles, Josué, assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Está chegando a hora em que não vai sobrar mais nada do inimigo, querido. Ele vai ser completamente destruído. E é com essa esperança que a gente vive as lutas nossas de cada dia. Você pode ver isso aqui, por exemplo, no trono dos assírios. Esse é o trono do imperador Senaqueribe. E o que é que você tem no trono? 3 camadas, que eu acredito que dê para você ver ali, com homens com a mão para cima, assim, segurando o trono dele. Quem está segurando o trono dele? Os inimigos. Ele está sentado em cima dos inimigos. Ele domina. E então, se não deu para ver ali, talvez dê para ver aqui. Que a cadeirinha onde ele está sentado, ela é formada disso. Você vai a um museu que tenha peças da antiguidade, o que você mais vai encontrar é escabelo para os pés, é sandália, é trono, onde os inimigos estão completamente subjugados. Essa ideia tem que estar viva diante de nós para entender qual é o destino final da serpente e do dragão. Dario, imperador persa. Veja, eu já falei de egípcios, já falei de assírios, agora estou falando de persas. Essa estátua foi encontrada lá no Egito, porque o Império Persa se estendia até o Egito. E debaixo do pé do rei Dario, naquele bloco, o que você encontra são aqueles hieróglifos ali. E cada cilindro daquele é a descrição de um povo diferente. E talvez você consiga ver que cada pessoa que está trazendo tributos ao rei Dario tem uma barba diferente, um chapéu diferente, uma roupa diferente. Talvez você consiga ver ali. É a ideia de que Dario está pisando nesses povos que o servem e que lhe trazem tributos. Quando você canta que os povos verão e virão a Sião, aprender a sua lei, a sua justiça governará e tal, grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos, rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Você está anunciando, a serpente será vencida e todos aqueles que temem ao Senhor, de todos os lugares da terra, trarão os seus tributos. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa dimensão é importante para nós, meus queridos irmãos, porque ela percorreu o imaginário, ela percorreu a ideia de reino, ela percorreu eras, séculos. Chega o Império Romano, aqui nós temos o imperador Adriano Romano pisando um menino, dando a ideia de como ele domina os povos que se sujeitam a ele. É desse jeito a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a serpente. Perda total, não sobrou nada. Completa aniquilação. Só que a serpente ainda está se debatendo. Esse dia final ainda não chegou. E Satanás, que foi expulso do céu na condição de acusador, porque ele não podia pelejar contra o Cordeiro, porque o Cordeiro venceu na cruz, ele desceu para a terra e ele veio cheio de fúria. E é por isso que você lê em Apocalipse 12, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu vou usar aqui, eu estou feliz demais de ter encontrado o presbítero Alexandre, vocês não têm ideia do que é encontrar um colega que a gente passou tanto perrengue lá na escola de cadetes em 90, 91 e 92. Eu dormi em pé pela primeira e única vez na minha vida, depois de ter passado 3 noites no mato sem dormir direito, na porta do Paiol das Armas. Histórias que a gente compartilhou. E lá tinha um sargento. Você lembra do sargento Garcia? E a gente tinha aula de educação física. E tinha mais outros sargentos, eles davam aula de educação física. Só que o que acontece? O sargento que ia te dar aula de educação física era o sargento que estava de serviço na sexta-feira. Então significava que na sexta-feira, a hora que soasse o alarme lá, estamos licenciados, podemos ir embora para casa? Os alunos iam embora para casa, mas o sargento ficava. Então ele dava aula de educação física na força do ódio. Você entendeu? E ele falava assim, vocês vão sair, mas vão sair com as pernas frouxas. Então, era aquela aula de educação física, até o nome, o apelido que o pessoal dava era interessante, chamava suga. Porque te sugava mesmo, sabe? E a gente ficava lá na suga. E aí, daqui a pouco estamos saindo.
Quem já sexta-feira, depois do almoço, passou revista de uniforme, não fez besteira, não vai ficar com o licenciamento retido, vai sair. É só fazer a aula de educação física, está saindo. Então está todo mundo lá na suga, fazendo polichinelo, flexão de braço e tal. Mas o sargento Garcia vai ficar preso. Ele está de serviço, ele só sai no dia seguinte. Então o que acontece? Ele dá aquela corrida enorme. Ele dá aquele monte de polichinelo. Chega outro sargento cansado, troca de sargento para dar outro tipo de exercício. E sabe qual era o consolo que a gente tinha? Esquenta não, sargento. Pode dar o polichinelo, pode dar a flexão, pode mandar correr. Daqui a pouquinho eu estou saindo e tu vai ficar. Entendeu a ideia? Era desse jeito. É o que está acontecendo. O diabo está enfurecido, ele sabe que pouco tempo lhe resta. A gente está sofrendo, a gente está pagando polichinelo, mas daqui a pouquinho a gente está indo embora. E daqui a pouquinho vai acabar. E é assim que você precisa enfrentar o seu problema com o filho da luz. Sabendo que as trevas não vão vencer. Sabendo que ele vai ser esmagado. Completamente aniquilado. A perseguição pode ser dura, como foi a perseguição lá da igreja na época do apóstolo João. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vê que teve gente que o sangue foi derramado, teve gente que foi preso, passou fome, passou sede, enfrentou feras selvagens. Os cristãos eram lançados às feras no Coliseu, gente que foi decapitada, o apóstolo João foi banido e tudo mais. E apesar de todas essas perseguições, o apóstolo João está dizendo, calma. As coisas não são o que parecem, nossa vitória está garantida, o diabo está estrebuchando, mas ele já é perdedor. Entenda isso. Eu tenho visto bastante gente fotografando, fiquem à vontade para fotografar, mas eu terei o maior prazer em compartilhar com vocês o slide depois, tá bom? Ok, vai ser um prazer. Pois bem, quando você vê as evidências da data do Apocalipse, você vê que a igreja de Éfeso, conforme é mencionada lá no capítulo 2, tinha perdido o seu primeiro amor. Mas Éfeso tinha sido uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, depois pastoreada por Timóteo, depois pastoreada por João, e agora já estava meio cansada. Isso sugere algum decurso de tempo. Você vai ver que a cidade de Laodiceia, que sofreu um terremoto na época de Nero, já tinha se reconstruído e era toda orgulhosa. E todas essas coisas, e eu não vou me demorar muito aqui, sugerem que o livro do Apocalipse é um pouco mais tardio. Ele deve ter acontecido por volta do ano 95 da era cristã, no finalzinho da vida do apóstolo João, debaixo do império de Domiciano. Domiciano era o imperador. Inclusive Irineu escreveu isso, que o livro foi escrito no final do reinado de Domiciano. Foi uma das épocas de maior crueldade, de maior sistematização da perseguição romana à igreja ainda no século I. A vida não era fácil. Não era simples ser cristão naquela época. E às vezes nós nos esquecemos de que estamos em guerra. E é igualmente perigoso quando a gente está vivendo na guerra sermos tentados a desanimar, e quando a gente está vivendo na tranquilidade sermos tentados a esquecer que estamos em guerra. Eu recebi de uma irmã da igreja semana passada um vídeo no Instagram, onde ela comentava a respeito de um pastor africano que teve a igreja na África completamente incendiada por islâmicos. E mesmo assim, eles se reuniam na chuva, debaixo de uma árvore, para adorar a Deus. E ele não podia ter uma Bíblia completa na mão, porque então ele partiu a Bíblia em pedaços e distribuiu entre os membros e falou, guarda com você um pedaço, porque se alguém pegar o meu pedaço, a gente ainda tem o seu pedaço. E que quando descobriram isso, prenderam o pastor e marcaram a sua execução em praça pública. E ele foi para a praça pública e iam dar um choque no pastor. E por alguma razão o choque não funcionou. Alguém já viu essa história? Alguém chegou a ver isso? E aí então marcaram para o dia seguinte, vamos consertar a rede elétrica, vamos dar o choque. Não deu certo o choque no pastor. E aí se cansaram e soltaram o pastor. E alguém chegou e falou assim, pastor, a gente estava orando muito por você. Lá nos Estados Unidos a nossa igreja não cessou de clamar por você.
Aí ele falou assim: eu é que estava orando por vocês o tempo todo. Por quê? Porque aqui eu não passo um único dia sem pensar em Jesus. Porque eu acordo, eu não sei se eu terei morrido no final do dia, se alguém por causa de Jesus terá me matado. Eu não sei o que vai acontecer com a minha família, eu não sei o que vai acontecer com a minha Bíblia. Eu leio a minha Bíblia como se fosse a última coisa que eu fosse fazer na minha vida. Eu devoro as páginas da Escritura, porque eu sei que isso aqui é guerra. Mas lá nos Estados Unidos é capaz que você tenha, lá no seu escritório, 40 traduções da Bíblia diferentes e você não dá valor para elas. É capaz que você possa falar de Jesus, postar isso na rede social e não aconteça nada com você. Sou eu que estou orando por você. Você está mole. Depois que o pastor Emílio falou que você é ruim, eu posso chamar você de frouxo também, no mesmo embalo que está tudo certo. Mas a gente está assim. A gente está esquecido. Nós precisamos lembrar, gente, é guerra. É guerra. E aí então, meus queridos, a igreja precisa ser confortada por esta visão. O livro do Apocalipse visava estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, afirmando que Deus governa a história e vai levar a igreja a uma gloriosa consumação de julgamento e bênção. Anda no meio da sua igreja perseguida, ele ouve as nossas orações, ele nos garante a vitória final, ele nota as nossas lágrimas, ele vingará o nosso sangue, ele está vivo e reina, ele recompensará as nossas obras, ele voltará para os seus, e tudo isso acontecerá em breve. Quer livro mais consolador do que esse na sua Bíblia? Por fim, nós precisamos lembrar disso quando fazemos uma conferência da fé reformada. Gente, que coisa boa é entrar numa igreja onde a gente está vendo que as canções falam do Cordeiro vencedor e não que você é cabeça e não cauda. Que tem mais a respeito dele do que a respeito de mim. Onde os instrumentos musicais, que o que prevalece são as vozes que exaltam ao Cordeiro. Onde o texto é mais importante do que o solo do instrumento ou a virada da bateria. Infelizmente, quando a gente se esquece que a vitória vem do Cordeiro, a gente começa a prestar muita atenção em nós. E se esquece o que nós estamos vivendo aqui não é a realidade completa. Existe algo por trás que é muito mais importante. E aí então, meus queridos, nós precisamos pedir a Deus que desvende os nossos olhos, que nos ajude a enxergar pela fé, que nos ajude a entender que as coisas não são o que parecem, que nos ajude a entender que é preciso viver em guerra, preparado e esperançoso, e que o sofrimento pode vir a fazer parte da nossa vida, sim. Voltando mais uma vez a usar exemplos africanos. Conta-se de um missionário africano que visitou, missionário americano, que estava conversando com os africanos e falando sobre as dificuldades do cristianismo. E então um dos africanos olhou para ele e disse assim: a gente ora de maneira tão diferente, né? E aí então ele falou assim: o que você quer dizer com isso? Ele falou assim: nós temos o costume aqui na África de quando temos alguma luta, nós oramos pedindo a Deus para nos dar força, fé e sabedoria para enfrentar a luta. Vocês costumam orar pedindo para Deus levar a luta embora. Eu não estou dizendo que você precisa orar falando: Deus, me arruma dor de cabeça. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nós nos apavoramos rápido demais com os problemas. Nós nos esquecemos de que debaixo das nuvens aqui, nesse mundo caído, as lutas, os problemas, as provações são esperadas. Temos um missionário na nossa família, eu não posso falar muito a respeito disso, porque o trabalho dele é numa região onde o evangelho não deve ser visionado. E todos orávamos. Mas algumas pessoas oravam dizendo: Senhor, liberta-o, liberta-o. E é claro que eu queria que ele fosse libertado. Eu o amo profundamente, é membro da minha família. Mas a oração que eu mais queria fazer naquela hora era: Senhor, não deixe ele amolecer. Não deixe ele te negar.
Não deixe ele se envergonhar. Não deixe ele se arrepender. Não deixe a fé dele fraquejar. E se ele tiver que morrer desse jeito, Deus, que honra terá sido morrer por causa do teu evangelho. Que recompensa ele haverá de receber. Se essa for a maneira como o Senhor tiver que glorificar o teu nome na vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Você percebe a diferença? Faz quanto tempo que a gente andou esquecendo que está em guerra? Faz quanto tempo que a gente andou esquecendo que aqui é luta? Oh, como nós nos preocupamos com os nossos problemas. As verdades fundamentais, portanto, do Apocalipse vão nos dizer: a igreja enfrenta muito sofrimento neste mundo pecaminoso. E pode ser que, se o seu cristianismo for super confortável, alguma coisa esteja errada com o seu cristianismo. Se o seu cristianismo não incomoda ninguém, se ele não te traz nenhum problema no seu ambiente de trabalho, pode ser que você já transigiu em alguma medida e negociou com este mundo de tal maneira que você arrumou um jeito de conviver pacificamente, mas aí você cedeu o terreno para a serpente. É importante nos avaliarmos. Eu não estou dizendo que necessariamente isso acontecerá em todos os momentos da sua vida e que, se você está agora com a vida em ordem, é porque você está em pecado. Mas a gente devia esperar oposições. A gente deveria esperar problemas. E Apocalipse nos lembra disso. Deus requer arrependimento sincero. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Às vezes a gente, buscando conforto e não fidelidade, cede quando devia manter-se firme. Deus requer fidelidade do seu povo. Deus está governando a história de tal forma que o mal não prevalecerá. Nós não precisamos transigir. E por fim, Jesus retornará em glória, trazendo castigo final para o ímpio e bênção final para o justo que triunfar. Eu termino contando uma história que aconteceu comigo. Esse é meu pai, falecido em 2012. E na foto em preto e branco, a época em que ele era advogado de uma multinacional farmacêutica. E na foto do lado de cá, a época em que ele tinha uma loja de pneus, uma borracharia. Momentos distintos da vida do meu pai. E quando eu era seminarista, e seminarista é quebrado, né? Você sabe, não tem dinheiro para nada. Difícil. Eu tinha um uninho, 2 portas. Estava funcionando, estava em dia. Mas o uninho naquela época devia valer uns 4.500, 5.000 reais. E alguém clonou a placa do meu uninho e tomou 2.000 reais de multa. E chegou o boleto lá na minha casa. Quando eu olhei aquele 2.000 reais de multa, eu quase falei assim: quem que fica com a chave? Sabe? Porque eu perdi o carro. E eu fui visitar o meu pai. E eu cheguei na casa do meu pai. E meu pai sempre foi muito festeiro, espanhol, né? Alonso e tal. Ô, meu filho, vem cá, senta aí, conversa. E eu caladão assim, triste, duro, preocupado. Ele fala: o que foi que você está com essa cara? Eu falei: não, nada, pai, eu não queria incomodar ele com aquilo. Ele tinha sido advogado antes, mas agora estava mexendo com pneu. Ou melhor, agora tinha acabado de parar de mexer com pneu e estava voltando a advogar. Mas eu falei: não é a área dele, ele não conhece isso. E aí ele fala assim: o que foi? Não, pai, nada não. Não, conta aí. Eu falei: tomei 2.000 reais de multa. Ele falou: cadê o boleto? O boleto, né? A multa em si. Eu falei: tá aqui, não, me dá isso aí. Ele pegou aquilo, dobrou, colocou no bolso, falou assim: deixa que eu resolvo. Eu falei: pai, agora eu vou perder o carro mesmo, né? Mas pai, ele falou: não, não, não. E eu sou daquela geração que chamava o pai de senhor, um respeito tremendo e tal. Já falei, menino. E casado e tudo, não interessava. O pai falou, não tinha mais conversa. E a minha mãe tinha feito pudim, gostava do pudim da minha mãe e tal, Coca-Cola, aquela coisa e tal. E ele: vou trazer aqui, sua mãe fez aquele pudim. Márcia, traz um pudim aí pro Márcio, traz uma Coca e tal. Gente, talava assim. E eu querendo tocar no assunto, e meu pai: não fala nisso, não fala nisso. E eu pensando: por quê? Por quê que eu fui falar nesse assunto aqui? Agora, eu não consigo recorrer da multa, meu pai vai ficar enrolado com esse negócio. Já faz mais de 20 anos que ele não advoga, ele estava mexendo, era com pneu, ele não sabe mais disso e tal, e vai dar errado esse negócio. Pois ele não deixou eu tocar no assunto de novo, e me mandou embora, e eu voltei de São José dos Campos para São Paulo. Naquela época não tinha celular com WhatsApp, smartphone, tinha só o e-mail. E eu fui para São Paulo no sábado,
sábado de tarde, pensando, já era. Quando foi na segunda de noite ou terça de manhã, não lembro mais, eu recebi um e-mail do meu pai com todas as multas anuladas. Eu telefonei para ele e falei, pai, como é que o senhor fez isso? Ele falou assim, não, eu agora estou trabalhando com esse assunto aqui, eu estou fazendo curso e eu estou mexendo exatamente com essa área. Mas o que o senhor fez? Não, aquela hora que você foi no banheiro lá, eu tirei a foto da placa do seu carro e foi fácil de comparar com a foto da placa que estava na multa. Dava para ver que o para-choque é diferente, dava para ver que... E eu consegui comprovar que não é o seu carro. Tirei o decalque do chassi e tal, não sei o quê. Você nem viu. E eu fiquei pensando assim, mas eu sou burro mesmo, né? Eu sou muito burro. Se eu soubesse que meu pai era tão bom, eu tinha comido mais 3 pedaços de pudim. E eu perdi a paz. E eu não aproveitei o fim de semana. E eu não comi o pudim da minha mãe, porque eu não sabia o quanto meu pai era bom. Apocalipse está dizendo para você, fica frio, que o teu Deus é melhor do que você pode imaginar. Fique em paz, porque a batalha já está garantida. Vão clonar a placa do seu carro. Você vai ter um pai poderoso que vai resolver tudo e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então é em momentos assim que os crentes não ficam apavorados, dizendo, Deus, olha o tamanho da multa. Deus, olha o que fizeram. Os reformados vão olhar para Deus e falar assim, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador do... Isso não é um problema. Aliás, Deus gosta de resolver as coisas é assim mesmo. E com isso eu vou terminar a minha palavra. Você já reparou que a receita de Deus, quando a gente está com um problema, não é necessariamente resolver o problema, mas mandar a gente olhar para ele? Pensa no Jó. O Jó está lá, cheio de luta. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu toda a saúde. E para piorar, os amigos vêm e ainda ficam acusando ele. Confessa logo o que você fez, Jó. Pecou. E Jó fala, não fiz nada. Fez sim, não fez nada. Fez sim. E aí depois de 30 e poucos capítulos de debate teológico infrutífero em que esses amigos atormentam a vida de Jó, Deus aparece. Expectativa. Olha ali, Jó, câmera escondida, teste de fidelidade, você passou. Mas Deus não faz isso. Deus nem conta para ele o que estava acontecendo no céu. Deus chega e fala assim, o que vocês estão falando aí sem saber de nada? Ô Jó, onde é que você estava? Aí já começa a ficar, você fica até com dó do Jó, né? O cara está sofrendo, Deus. E aí Deus se mostra para ele e Jó fala assim, tá bom, não, Deus, eu vou ficar quieto. E Deus fala, não. Eu não lembro do número exato de perguntas que Jó fez para Deus, mas o número de perguntas que Deus fez para Jó foi esmagadoramente maior. Jó tinha questionamento, Deus engoliu ele com muito mais. Você sabe quem sou eu? E no final das contas a grande questão é, Jó, para do poder do seu Pai Celestial. E descansa. E se for pudim, que seja o pudim que você come, o seu pudim. Mas que você diga assim, Pai, eu vou viver em paz agora. Por quê? Porque eu sou um filho da luz. E o império das trevas não vai prevalecer. Meus olhos estão no Senhor. Eu vou confiar e vou seguir. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, te agradeço pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos. E peço que o Senhor nos ajude a entender que as coisas não são o que parecem. Que possamos descansar na vitória certa e segura do Cordeiro sobre o dragão, sabendo que em breve, ó Deus, ele será completamente aniquilado. Ainda que ele venha contra nós em sua fúria,
Nós em Cristo já somos mais do que vencedores e podemos descansar na certeza das tuas promessas de vitória. Dá, ó Deus, assim a cada um de nós, como filhos da luz, esperança, encorajamento, advertência, para que sejamos vigilantes, para que busquemos manter a pureza, a fidelidade e o zelo para com o Senhor, neste mundo que jaz no maligno. Socorre-nos assim, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Cante